Tudo é energia, e você está no controle disso, mesmo que ainda não perceba. Neste exato momento, seu cérebro está processando milhões de sinais a cada segundo. A sensação das roupas contra sua pele, o zumbido de ruídos de fundo, mudanças sutis de luz, tudo acontecendo de forma despercebida. Por quê? Porque seu cérebro filtra essas coisas para mantê-lo focado. Mas aqui está o detalhe. O mesmo filtro que mantém você concentrado também faz você ficar preso. Pense na última vez em que tentou aprender algo novo, talvez um esporte, um idioma ou uma habilidade. No começo, tudo parecia desajeitado e confuso. Seus movimentos eram duros, seus pensamentos se espalhavam. Mas, com a prática, as coisas começaram a fluir naturalmente. O que mudou? Seu cérebro se reconectou, criando novos caminhos e padrões. É aí que entra o controle de energia. Muita gente acha que precisa de mais energia para fazer as coisas, mas na maioria das vezes não se trata de ter mais energia, mas de usar a que você já tem de forma mais inteligente. É como ter um tanque de gasolina cheio, mas dirigir com o freio de mão puxado. A energia está lá, mas não está fluindo direito. Como resolver isso? Ao quebrar as barreiras entre o processamento consciente e inconsciente, você desbloqueia habilidades que nem sabia que tinha. Isso não é apenas um truque mental. É algo baseado em neurociência e psicologia cognitiva. Vamos tentar algo simples. Feche os olhos e foque na sua respiração. Perceba cada respiração, como algumas parecem profundas, outras rasas, algumas quentes, outras frias. Não tente mudar nada, apenas observe. Depois de alguns instantes, sua respiração vai mudar naturalmente. É o seu cérebro liberando padrões de controle desnecessários. Esse princípio se aplica a tudo. Nossas mentes criam inúmeras regras invisíveis, regras que podemos aprender a dobrar ou quebrar. Pense em um gato que sempre cai em pé ou em um bebê aprendendo a andar. Eles não seguem instruções passo a passo. Deixam o corpo descobrir por conta própria. À medida que crescemos, passamos a pensar demais. Forçamos resultados em vez de deixá-los acontecer. Ficamos presos em padrões rígidos de pensamento e comportamento. Esses padrões podem ajudar de certos modos, mas também nos bloqueiam de atingir nosso potencial máximo. Controle de energia é identificar esses padrões ocultos e trabalhar com eles, não contra eles. É como aprender a surfar, em vez de lutar contra as ondas. A força já está lá, você só precisa se deixar levar. Você vai aprender como seu cérebro cria sua versão da realidade e como ajustar essa percepção. Não se trata de ver coisas que não existem, mas de notar o que sempre esteve ali, esperando para ser descoberto. As técnicas são práticas e diretas, sem ferramentas complicadas, sem anos de treinamento, apenas passos claros que se acumulam, gerando resultados desde o primeiro dia. Pense na sua mente como a lente de uma câmera. Agora ela está no modo automático, deixando seu cérebro decidir no que focar. O controle de energia ensina você a mudar para o modo manual, dando mais opções e resultados melhores. Pode soar abstrato, mas os efeitos são reais e mensuráveis. Atletas usam essas técnicas para aguçar seu desempenho. Músicos as usam para tocar com precisão. Líderes empresariais as usam para tomar decisões mais claras. As aplicações são infinitas, porque esses princípios exploram o funcionamento natural do cérebro, e a maioria das pessoas nem imagina que isso existe. Antes de prosseguirmos, dedique um momento para notar seu entorno. Realmente notar as cores, formas, texturas. Perceba como sua atenção salta de uma coisa para outra. Esse movimento constante de atenção é uma ferramenta que vamos aprender a direcionar e utilizar. A chave é começar pequeno
e ir construindo de forma gradual. Assim como não se pode correr uma maratona sem treino, não é possível dominar instantaneamente o controle sobre seus processos mentais. Mas, com a abordagem certa, é possível fazer um progresso constante que se acumula em grandes mudanças. Nas próximas sessões, vamos detalhar exatamente como fazer isso, passo a passo. Você vai aprender a enxergar as ilusões criadas pelo seu cérebro e acessar níveis mais profundos de consciência e controle, não forçando nada, mas removendo os bloqueios que o prendem. E as técnicas são simples, mas os resultados podem ser surpreendentes. Vamos começar. Nosso subconsciente é como a matrix da percepção que molda como vemos e interagimos com tudo ao nosso redor. Pense no seu cérebro como um supercomputador que processa milhões de bits de informação a cada segundo. Mas aqui está o detalhe. Não percebemos a maior parte disso. Agora mesmo, seu cérebro está filtrando a sensação das suas roupas na pele, os sons de fundo e inúmeras outras sensações, decidindo o que importa e descartando o resto. Esse sistema de filtragem ajudou nossos ancestrais a sobreviver, focando em ameaças e comida, e ainda o usamos hoje. Vou mostrar algo interessante. Feche os olhos por 5 segundos. O que você ouviu? A maioria das pessoas percebe sons que antes não notava. Seu cérebro sempre captou esses sons, mas não trouxe isso à sua consciência até que você se focasse neles. Essa atenção seletiva funciona como um holofote num quarto escuro. Onde a luz incide, fica claro. O resto permanece nas sombras. Mas diferente de um holofote real, seu cérebro pode deslocar esse foco instantaneamente entre diferentes sentidos, da visão para a audição, do tato de volta para a visão e assim por diante. Suas crenças e experiências passadas colorem tudo o que você percebe. Se você acredita que cobras são perigosas, vai enxergar formas que lembram cobras mais rapidamente do que alguém que goste delas. Seu cérebro cria atalhos baseados no que você aprendeu que é importante para você. Esses atalhos podem nos enganar. Veja uma banana sob uma luz azul. Ela ainda parece amarela, porque seu cérebro sabe que bananas são amarelas. Seu cérebro altera o que você enxerga para combinar com o que espera ver. Isso acontece o tempo todo, sem que você perceba, mas é possível treinar o cérebro para perceber mais. Atletas fazem isso. Eles treinam até conseguirem notar movimentos sutis dos adversários, como uma leve mudança de peso que indica a próxima direção. Músicos aprendem a ouvir diferenças sutis no som, como microtons ou timbres que a maioria não percebe. Jogadores de pôquer se tornam especialistas em ler microexpressões ou alterações na respiração que indicam blefes. Chefes desenvolvem um paladar extremamente refinado, detectando até o menor desequilíbrio de tempero em um prato. Detetives aprimoram a capacidade de perceber inconsistências na linguagem corporal ou no tom de voz durante um interrogatório. E operadores da bolsa treinam a mente para identificar padrões e anomalias no comportamento do mercado que passam despercebidos a outros. Seu cérebro fica melhor em notar aquilo que você treina para notar. Não importa a habilidade ou a profissão. Aquilo em que você foca, você fortalece. Pense em quando você aprendeu a dirigir. No começo, tudo exigia atenção consciente. Os pedais, o volante, os espelhos. Agora, a maior parte é automática. Seu cérebro aprendeu no que focar e o que administrar em segundo plano. Esse mesmo processo acontece com o trabalho de energia. No início, você pode ter dificuldade para sentir movimentos sutis de energia, mas com prática, essas sensações ficam claras. Seu cérebro aprende novos padrões e cria novos atalhos. Você pode usar isso a seu favor, treinando a atenção focada. Ensina seu cérebro a notar padrões de energia que antes filtrava.
É como aumentar o contraste de uma foto. Os detalhes sempre estiveram lá, mas agora você consegue vê-los melhor. Vamos tentar algo. Foque nas suas mãos. Não as mova, apenas sinta. Depois de alguns segundos, pode ser que você perceba um formigamento, um calor ou uma leve pulsação. Essas sensações sempre estiveram lá. Você só não estava sintonizado nelas. Seu cérebro cria sua realidade baseado em uma fração minúscula das informações disponíveis. Ao aprender como esse processo funciona, você pode começar a expandir o que nota e experimenta. Não se trata de ver o que não existe, mas de perceber o que já está presente. A matrix da percepção não é fixa. Ela muda de acordo com o que você aprende e pratica. Sempre que você trabalha com energia, está treinando seu cérebro para notar novos padrões e conexões. Isso torna o trabalho energético mais fácil e natural ao longo do tempo. Pense nisso como aprender um novo idioma. No início, você ouve uma sequência de sons desconhecidos. Com prática, começa a identificar palavras, depois frases e, por fim, significados sutis. Os sons não mudaram. Seu cérebro aprendeu a organizar tudo de forma diferente. O trabalho de energia segue o mesmo padrão. As sensações que você aprenderá a sentir não são novas. Fazem parte da sua entrada sensorial normal. O que muda é como seu cérebro processa e apresenta essas informações à sua mente consciente. É por isso que diferentes pessoas têm experiências diferentes com a mesma técnica de energia. Os cérebros delas aprenderam a notar e interpretar sensações de maneiras próprias. Não há um jeito errado, apenas diferentes padrões de percepção. Entender como seu cérebro filtra e processa a informação permite trabalhar com esse sistema, em vez de lutar contra ele. Você pode usar seus padrões naturais de percepção para desenvolver novas habilidades de forma mais eficaz. À medida que avançamos, lembre-se de que tudo o que você aprende se tornará parte da sua matrix de percepção. Cada nova técnica e experiência ajuda seu cérebro a criar atalhos melhores para trabalhar com energia, deixando cada passo mais fácil que o anterior. A matrix da percepção é sua base para todo o trabalho de energia. Ao trabalhar com ela, em vez de lutar contra ela, você torna o aprendizado mais fácil e os resultados mais consistentes. Vamos desenvolver isso enquanto exploramos como esses padrões se conectam à realidade quântica. O mundo quântico quebra todas as regras que conhecemos no nosso dia a dia. As coisas podem existir em vários lugares ao mesmo tempo. As partículas podem se conectar instantaneamente a distâncias enormes e o ato de observar algo o altera. Essas não são apenas ideias malucas, são o funcionamento da realidade no seu nível mais fundamental. Pense em uma moeda girando na mesa. No nosso mundo normal, ela é cara ou coroa quando para, mas no nível quântico, uma partícula pode ser tanto cara quanto coroa ao mesmo tempo. Os cientistas chamam isso de superposição, em que algo existe em múltiplos estados até ser medido. Isso não é apenas teoria estranha. Usamos a mecânica quântica em muitas tecnologias modernas. O processador do seu celular depende de efeitos quânticos. Satélites de GPS precisam de cálculos quânticos para fornecer localizações precisas. Até a fotossíntese nas plantas usa processos quânticos para transformar luz solar em energia. Um dos aspectos mais fascinantes da física quântica é como as partículas podem se ligar de modos que parecem impossíveis. Duas partículas podem ficar emaranhadas, de modo que afetar uma afeta instantaneamente a outra, não importa a distância entre elas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque parecia quebrar sua regra de que nada viaja mais rápido que a luz.
Mas o mundo quântico não é só sobre partículas minúsculas. Seus efeitos aparecem também em coisas maiores. Cientistas conseguiram colocar objetos visíveis em estados quânticos, espelhos minúsculos, pequenos pedaços de metal e até bactérias vivas em superposição. Isso faz a fronteira entre o mundo quântico e o nosso dia a dia não ser tão clara quanto pensávamos. O mundo quântico também questiona o que queremos dizer com realidade. Algo é real se não pudermos observá-lo? Se uma partícula quântica pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo até olharmos para ela, o que isso nos diz sobre a natureza da existência? Essas perguntas nos levam a repensar o que é real e o que é possível. Alguns cientistas acreditam que a mecânica quântica pode explicar como nosso cérebro funciona. A ideia é que processos quânticos nas células cerebrais podem ajudar a explicar a consciência, como pensamos e sentimos. Embora isso ainda seja debatido, mostra como a física quântica pode se ligar a todas as partes da nossa vida. A matemática por trás da mecânica quântica funciona perfeitamente, mas seu significado ainda gera discussão. Alguns acreditam em muitos universos paralelos, onde possibilidades diferentes acontecem. Outros creem que nossa consciência cria a realidade ao observá-la. Todas essas interpretações se encaixam na matemática, mas pintam cenários muito diferentes da realidade. A tecnologia quântica está começando a mudar nosso mundo. Computadores quânticos podem resolver certos problemas muito mais rápido que computadores comuns. A criptografia quântica oferece códigos inquebráveis para enviar mensagens secretas. Sensores quânticos podem detectar minúsculas mudanças em gravidade, campos magnéticos e no próprio tempo. O mundo quântico também nos mostra como tudo está conectado. Na física quântica, o espaço vazio não é realmente vazio. Ele está cheio de partículas virtuais surgindo e sumindo o tempo todo. Tudo afeta tudo. Não dá para separar o observador do que é observado. Isso se liga à forma como percebemos a realidade. Nosso cérebro processa as informações do mundo, mas a física quântica sugere que o ato de observar ajuda a criar a realidade que vemos. O mundo pode não ser tão sólido e separado quanto parece. Estudar a física quântica altera nossa forma de pensar sobre causa e efeito. No mundo quântico, os efeitos podem vir antes das causas. Partículas podem influenciar o próprio passado. O tempo em si se torna mais flexível do que costumamos pensar. Tudo isso parece estranho, mas inúmeros experimentos confirmam esses fenômenos. Sempre que cientistas testam a teoria quântica, ela se mostra correta. O bizarro mundo quântico é o mundo real. Nós apenas não costumamos notá-lo por sermos grandes demais. Os cientistas continuam descobrindo novos efeitos e aplicações quânticas, aprendendo a controlar sistemas quânticos de maneira cada vez melhor, levando a novas tecnologias. O mundo quântico não é só sobre física. Está entrando na engenharia, biologia e computação. O mundo quântico nos revela que a realidade é mais interessante do que imaginamos. Não se trata apenas de partículas minúsculas, mas da natureza básica de tudo. Entender a física quântica nos ajuda a ver como o universo é incrível e misterioso. Isso nos leva ao próximo tema. Como o ato de observar muda o que estamos vendo. O mundo quântico nos mostrou que não podemos separar o observador do que é observado. Esse efeito do observador é essencial para entender tanto a física quântica quanto a forma como vivenciamos a realidade. O simples ato de observar muda o que vemos. Essa verdade simples está no coração da física quântica e tem um significado profundo para o trabalho com energia. Pense numa criança brincando sozinha. Ela age naturalmente, livre, sem preocupação. Mas assim que nota que alguém a observa, seu comportamento muda.
Ela fica mais autoconsciente, talvez queira se exibir ou se esconder. Esse mesmo princípio aparece nas menores partes do nosso universo. Quando cientistas tentam medir uma partícula quântica, o ato de medir afeta seu estado. É como tentar verificar se um quarto está escuro. Você precisa acender a luz, mas essa luz muda a escuridão que você queria observar. Vamos ver o que isso significa para o trabalho de energia. Quando você foca sua atenção na energia, não está apenas observando passivamente, está participando de como ela se move e se transforma. Sua observação cria uma conexão, uma ponte entre você e o que está observando. Mas isso não é algo ruim. Na verdade, é uma ferramenta que podemos usar. Saber que nossa atenção afeta a energia nos permite ser mais precisos na prática. Se você quer sentir a energia nas mãos, no momento em que se concentra nessa sensação, você já começa a criá-la. Sua expectativa ajuda a moldar o que acontece. Isso nos leva a uma pergunta interessante. Se a observação muda o que estamos vendo, como saber o que é real? A resposta pode surpreendê-lo. Tudo o que observamos é real, apenas alterado pela nossa observação. É como uma dança em que os dois parceiros afetam o movimento um do outro. Pense em observar o pôr do sol. As cores que você vê e as sensações que isso desperta vêm tanto do pôr do sol em si, quanto da forma como você escolhe vivenciá-lo. Seu humor, seus pensamentos e seu foco influenciam o que aquele pôr do sol significa para você. No trabalho de energia, isso significa estar consciente de como sua atenção molda sua experiência. Se você procura energia pacífica, sua observação ajuda a criar essa paz. Se busca força, seu foco ajuda a trazer essa força para frente. Mas há mais que isso. O efeito do observador nos fala sobre responsabilidade em nossa prática. Como sabemos que nossa atenção afeta o que observamos, precisamos ter clareza sobre nossas intenções. Aquilo em que focamos se fortalece. Não quer dizer que estamos inventando coisas. Em vez disso, estamos participando ativamente da realidade, em vez de apenas assistir. Quando você trabalha com energia, você é tanto o observador quanto parte do que está sendo observado. É como ser o fotógrafo e também parte da fotografia. Pense em como isso funciona na prática. Quando você sente a energia, repare como suas expectativas influenciam o que você percebe. Você está procurando calor, formigamento, movimento. Suas expectativas ajudam a moldar a experiência. Isso não é errado, é natural e útil, desde que você tenha consciência disso. O efeito do observador mostra que não existe observação puramente objetiva. Tudo o que fazemos, notamos e medimos inclui nossa influência. Isso é, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade. Para quem está começando no trabalho de energia, isso pode parecer estranho. Como confiar no que se experimenta se estamos, em parte, criando isso? A resposta é simples. O que importa é o resultado, não se ele se encaixa numa ideia de observação pura. Se a sua prática o ajuda a crescer e a se curar, então está funcionando. É como aprender a andar de bicicleta. No início, você se preocupa se está fazendo tudo certo, mas, quando está em movimento, o que importa é se manter de pé e ir para onde quer. O mesmo vale para o trabalho de energia. Concentre-se nos resultados em vez de buscar a técnica perfeita. O efeito do observador nos ensina a ser honestos sobre nosso papel naquilo que vivenciamos. Não somos espectadores passivos, mas participantes ativos em tudo que fazemos. Essa consciência torna nossa prática mais eficaz, pois paramos de lutar contra nossa influência natural e começamos a usá-la de forma sábia. Conforme seguimos em frente, lembre-se de que sua atenção é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, ela funciona melhor
quando você sabe como ela afeta o que está sendo trabalhado. Sua observação cria mudança. Use esse conhecimento para guiar sua prática e fortalecer seus resultados. Esse entendimento nos leva naturalmente ao nosso próximo assunto: como trabalhar com esses princípios para romper padrões antigos e criar novas possibilidades. A ilusão de separação entre observador e observado está prestes a desmoronar, abrindo novas formas de trabalhar com energia. O modo como vemos a energia estava errado desde o começo. A maioria de nós cresceu pensando na energia como algo que simplesmente acontece, como eletricidade fluindo pelos fios ou calor subindo do fogão. Mas essas são apenas as manifestações superficiais de algo muito maior. Pense no que acontece quando você acende uma lâmpada. Dizemos que a eletricidade vem da usina, passa pela rede elétrica até chegar à sua casa e faz a lâmpada acender. Essa explicação parece certa porque condiz com o que vemos, mas é uma ilusão, uma história que contamos para dar sentido ao que acontece. A verdade é mais surpreendente. A energia não flui de lugar em lugar. Ela já está em todo lugar, o tempo todo. O que chamamos de transferência de energia é, na verdade, uma reação em cadeia de estados de energia mudando de uma forma para outra. A usina não envia energia para a sua casa. Ela cria uma perturbação no campo de energia que já existe em toda parte. E essa perturbação se propaga pela rede até chegar à lâmpada. Pode parecer um detalhe pequeno, mas a diferença é enorme. Quando você para de pensar na energia como algo que se move de um ponto a outro, começa a enxergar o quadro real. Tudo ao nosso redor é feito de energia em diferentes estados. A própria matéria é apenas energia em uma forma muito densa e estável. Vejamos o calor. Dizemos que o calor sobe, mas o calor não é uma coisa que se desloca para cima, é a energia se espalhando para alcançar equilíbrio. Quando você coloca a mão perto de um objeto quente, não está sentindo o calor viajar até sua pele. Você está sentindo seu próprio estado de energia mudando em resposta ao estado de energia das moléculas de ar ao redor. O mesmo vale para todas as formas de energia que conhecemos. O som não é uma coisa se movendo pelo ar. É um padrão de mudanças de pressão na energia que já está ali. A luz não é algo que sai do sol. É uma ondulação no campo eletromagnético que preenche todo o espaço. A eletricidade funciona do mesmo jeito. Não são elétrons viajando pelo fio, mas uma onda de energia se transferindo pelo campo em volta do fio. Até a gravidade não é uma força puxando objetos. É a curvatura do espaço-tempo fazendo a energia buscar equilíbrio. Pense na água correndo ladeira abaixo. Não é a água em si que conduz o movimento, e sim a diferença de energia entre o terreno alto e o baixo. E reações químicas são apenas a energia se rearranjando nas moléculas, criando novas ligações enquanto busca equilíbrio. Em todo lugar que você olhar, a energia está se espalhando e se transformando, não como algo separado, mas como o próprio tecido da existência moldando-se de infinitas maneiras. Essa nova forma de enxergar a energia muda tudo em termos de como podemos trabalhar com ela. Em vez de tentar empurrar a energia, podemos focar em alterar estados de energia de modos úteis. É a diferença entre tentar mover água carregando baldes e abrir ou fechar comportas para direcionar o fluxo de um rio. O efeito do observador de que falamos antes começa a fazer mais sentido também. Não estamos separados, olhando a energia fazer as coisas. Somos parte desse mesmo campo de energia, interagindo com ele por meio de nossa observação. Cada medição ou interação que fazemos é apenas uma parte do campo energético afetando outra parte. Isso não é só teoria. Tem aplicações práticas reais. Painéis solares funcionam melhor
quando os projetamos pensando em mudanças de estado de energia, em vez de tentar capturar a luz do sol. Baterias duram mais quando as construímos para manter estados de energia estáveis, em vez de pensar em armazenar e soltar carga. Até máquinas simples se tornam mais eficientes quando paramos de lutar contra os padrões naturais de energia e começamos a trabalhar com eles. Sair do modo antigo de pensar sobre energia exige prática. Estamos tão acostumados à ilusão que ela parece mais real que a realidade. Mas, quando você começa a ver a energia como ela realmente é, um único campo do qual tudo faz parte, não tem mais volta. Na próxima vez que você vir qualquer tipo de energia em ação, tente olhar além do que os olhos mostram. Não veja coisas se movendo ou fluindo, veja estados de energia mudando em um campo interconectado. Não pense em objetos separados interagindo. Pense em partes diferentes de um mesmo sistema se influenciando mutuamente. Essa mudança de perspectiva abre novas possibilidades para o uso da energia. Em vez de lutar contra o que achamos ser limites de transferência de energia, podemos trabalhar com os padrões naturais de mudança de estado da energia. Podemos parar de desperdiçar esforço tentando mover energia e passar a criar as condições certas para que mudanças úteis de estado aconteçam por si. A ilusão de energias separadas, movendo-se entre objetos separados, nos prendeu por tempo demais. Ao se libertar disso, podemos começar a trabalhar com a energia como ela realmente é. Um único campo interconectado do qual todos fazemos parte. Não é apenas uma forma diferente de pensar, é a chave para usar a energia de forma mais eficaz do que nunca. Seu cérebro é como plástico, pode mudar e crescer. Os cientistas chamam isso de neuroplasticidade. Sempre que você experimenta algo novo, cria novos caminhos em sua mente. Esses caminhos podem substituir rotas antigas que levavam a limitações no seu campo de energia. Pense na sua zona de conforto como um ponto de partida, não como uma cela de prisão. Cada passo para fora a expande, as paredes começam a desaparecer. O que parecia impossível se torna possível. Mas fique atento às formas sutis como sua mente tenta reconstruir essas paredes. Ela pode dizer, foi apenas sorte quando você consegue algo, ou isso é difícil demais quando enfrenta desafios. Esses pensamentos são apenas ecos da antiga prisão. Observe crianças brincando. Elas viram piratas, astronautas, médicos e bailarinos sem se questionar. Não aprenderam a limitar suas possibilidades ainda. Essa liberdade ainda existe em você, apenas está escondida atrás de paredes de dúvida. Seus sentidos filtram a realidade baseados no que você espera ver. Se você acha que algo é impossível, seu cérebro pode deixar passar oportunidades que estão bem na sua frente. É como usar óculos escuros em ambiente fechado e se perguntar por que tudo parece escuro. Quebrar isso exige prática. Comece a notar suas respostas automáticas de não e a questioná-las. Pergunte a si mesmo, isso é verdade ou só o que estou acostumado a acreditar? As paredes da sua prisão de percepção não foram construídas em um dia e não vão cair em um dia. Mas a cada vez que você questiona uma limitação, tenta algo novo ou ultrapassa um limite de conforto, você as enfraquece. Seus verdadeiros limites estão muito além do que sua mente diz. Pense em alguém que tenha inspirado você ao fazer algo impossível. Essa pessoa enfrentou as mesmas paredes mentais, mas escolheu avançar. Os guardas da prisão são seus próprios pensamentos, que vigiam as paredes com armas como dúvida, medo e velhos hábitos. Mas você tem a chave da cela. Você pode escolher pensamentos diferentes, tomar ações diferentes, escrever uma história nova. Isso não tem a ver com pensar positivo, mas sim pensar de forma realista.
ver as coisas como são, não como seus medos pintam, perceber as oportunidades que sua mente talvez esteja filtrando. Sua prisão de percepção pode parecer sólida, mas é feita de pensamentos finos como papel, que você pode rasgar com questionamentos, curiosidade e pequenos atos corajosos. Cada passo deixa você mais forte. Cada parede que você derruba mostra o que é possível. O mundo fora da sua prisão de percepção é maior do que você imagina, cheio de oportunidades que sua mente escondia. A porta está destrancada, as paredes prontas para cair. Você só precisa dar o primeiro passo. O espelho quântico nos mostra algo estranho sobre como a energia funciona. Pense num espelho de banheiro. Quando você olha, vê seu próprio reflexo. Mas, e se esse espelho mostrasse todas as diferentes formas como a energia se move e muda? Imagine-se em pé diante desse espelho especial. Em vez de ver apenas um reflexo, você vê incontáveis versões da mesma cena. Cada reflexo mostra a energia se movendo de um jeito ligeiramente diferente. Em um reflexo, o calor se eleva do seu corpo em ondas vermelhas. Em outro, sinais elétricos pulsam pelos seus nervos em faíscas azuis. Em outro ainda, os átomos das suas células vibram e dançam. Esse espelho não mostra apenas o que está acontecendo agora. Ele revela o que poderia acontecer em seguida, como ondulações num lago. Cada pequena mudança na energia cria novos padrões e possibilidades. Quando você move a mão, o espelho mostra centenas de caminhos possíveis para a energia, mas aqui está a parte estranha. O espelho não mostra apenas essas coisas, ele as afeta também. Só de olhar no espelho, você já altera a forma como a energia se move. Os cientistas descobriram isso ao estudar partículas minúsculas. O ato de observá-las muda o que elas fazem. Pense em jogar uma bola. Normalmente, você pode prever para onde ela vai cair pela força com que a lança. Mas no mundo quântico das coisas muito pequenas, é diferente. A bola pode acabar em muitos lugares ao mesmo tempo, e observar obriga a escolher apenas um. O espelho quântico nos ensina que não estamos apenas vendo a energia, fazemos parte da dança. Cada vez que medimos, observamos ou tentamos controlar a energia, estamos olhando nesse espelho, e o que vemos olhando de volta não é só a energia, mas a nós mesmos. Isso explica por que, às vezes, nossas tentativas de controlar a energia não saem como esperado. Não estamos fora, puxando cordões como se fossem marionetes. Estamos também dentro do espelho, parte do mesmo sistema energético que tentamos controlar. Algumas pessoas que trabalham com energia já estão adotando essa ideia. Em vez de lutar contra esse efeito estranho, usam-no a seu favor. Sabem que, às vezes, a melhor forma de direcionar a energia é recuar e deixá-la encontrar seu caminho natural, como água correndo ladeira abaixo. O espelho também nos mostra algo sobre o tempo. Em seus reflexos, vemos que a energia não se move apenas para frente como uma flecha. Ela se espalha em todas as direções ao mesmo tempo, formando teias de conexão. Passado e futuro se mesclam num padrão que mais parece uma dança do que uma linha reta. Isso muda como pensamos em controlar a energia. Em vez de tentar forçá-la a assumir a forma que queremos, podemos aprender a ler esses padrões, identificando onde pequenas mudanças podem gerar efeitos enormes, como achar o ponto certo para tocar uma taça de cristal e fazê-la vibrar. Mas o espelho tem mais uma lição. Às vezes, quando olhamos para ele esperando ver caos e confusão, encontramos uma ordem surpreendente. Os mesmos padrões continuam aparecendo, como fractais na natureza. O jeito como os galhos de uma árvore se parecem com versões menores da própria árvore, ou como as nuvens formam formas semelhantes em diferentes escalas. Esses padrões nos dizem que, mesmo quando a energia parece aleatória e imprevisível, pode haver regras ocultas a orientando.
Não são regras rígidas como leis de trânsito, mas algo mais parecido com as regras que fazem pássaros voarem em formação ou ondas quebrarem na praia. O espelho quântico não é algo que você possa comprar ou construir. É uma forma de enxergar como nos conectamos à energia. Cada vez que tentamos medir, controlar ou mudar a energia, estamos olhando nesse espelho. E o que vemos nos olhando de volta não é apenas a energia, mas nós mesmos, ligados ao todo por incontáveis fios de causa e efeito. Essa visão muda tudo sobre como trabalhamos com energia. Paramos de pensar nela como algo separado que precisamos controlar. Passamos a nos enxergar como parte do fluxo de energia, como uma folha num rio. Podemos direcionar nosso movimento, mas ainda somos parte da correnteza. Da próxima vez que você trabalhar com energia, imagine-se olhando no espelho quântico. Veja todas as possibilidades se espalhando a partir de cada momento. Note como sua atenção muda o que está observando. E lembre-se de que você não está apenas assistindo à dança da energia, você também está dançando. O simples ato de observar muda o que vemos. Essa verdade simples está no cerne da física quântica, mas também molda nossas vidas diárias de modos que raramente percebemos. Pense numa criança brincando sozinha. Ela se move sem pudor, dança sem se preocupar, fala consigo mesma. Agora, se você começar a observá-la claramente, o comportamento muda. A criança fica mais autoconsciente, talvez exibida ou retraída. Esse mesmo princípio age dentro de nossas mentes. Quando prestamos atenção a nossos pensamentos e sentimentos, eles se transformam. Uma dor de cabeça muda de sensação assim que a focalizamos. Nosso padrão de respiração se altera no momento em que o notamos. Nosso jeito de andar muda quando pensamos sobre como estamos nos movendo. Os cientistas descobriram esse efeito ao estudar partículas minúsculas. Eles perceberam que medir a posição de uma partícula alterava sua velocidade, e medir a velocidade mudava sua posição. Não era possível saber as duas coisas ao mesmo tempo. As ferramentas de medição alteravam o que estava sendo medido. Mas isso não vale apenas para a física. Vale para como vivemos. Quando você está consumido pela raiva, está dentro da emoção. No momento em que percebe, estou com raiva, algo muda. A raiva não some, mas sua relação com ela se transforma. Você já não está totalmente identificado com ela. Isso cria uma oportunidade fascinante. Ao nos tornarmos conscientes de nossos padrões, de pensamento, de como reagimos ou sentimos, podemos criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço está a liberdade de escolher um caminho diferente. Pense no que acontece quando você percebe que está começando a se preocupar. Normalmente, os pensamentos de preocupação vêm em cadeia, um medo levando a outro. Mas, se você consegue notar o padrão assim que começa, pode interrompê-lo. O simples ato de notar já quebra o feitiço. O mesmo vale para a tensão física. Muitos de nós andamos com os ombros tensos ou o maxilar travado sem perceber. No momento em que tomamos consciência, podemos relaxar. A própria observação vira a solução. Mas há um porém, não podemos observar tudo ao mesmo tempo. Como no caso das partículas quânticas, alguns aspectos da nossa experiência se tornam mais claros, enquanto outros ficam em segundo plano. Tudo bem, podemos mudar o foco da atenção conforme necessário, como ajustar o foco de uma câmera. Isso nos leva a uma pergunta prática. O que devemos observar? A resposta depende do que queremos mudar ou compreender. Se você quer quebrar um hábito, pode observar o que o desencadeia. Se está aprendendo uma habilidade, pode acompanhar seus padrões de prática. Se está construindo relacionamentos, pode notar como se comunica. A chave é observar sem julgar, como um cientista coletando dados.
Queremos ver o que realmente está acontecendo, não o que achamos que deveria acontecer. Essa consciência neutra permite que a mudança natural ocorra. Às vezes, as mudanças são sutis. Um pequeno ajuste de postura, uma pequena pausa antes de falar, um leve relaxamento da tensão. Outras vezes, podem ser dramáticas, uma completa mudança de comportamento ou perspectiva. Em ambos os casos, tudo começa com a observação. Isso nos traz de volta ao início. O simples ato de observar muda o que vemos, mas agora podemos usar esse conhecimento. Podemos ser mais estratégicos sobre o que observamos e como observamos. Podemos usar nossa consciência como uma ferramenta para crescer e mudar. O efeito do observador não é só uma peculiaridade da física quântica ou uma curiosidade psicológica. É uma ferramenta prática para o dia a dia. Escolhendo o que observar e como observar, trabalhamos com esse princípio, em vez de sermos afetados por ele sem perceber. Da próxima vez que você quiser mudar algo na sua vida, comece observando cuidadosamente. Não tente forçar mudanças. Apenas observe com curiosidade e paciência. Deixe o poder da atenção fazer seu trabalho. Afinal, na dança entre observador e observado, ambos estão sempre mudando. As imagens em nossa mente moldam a realidade mais do que costumamos notar. Pense na sua mente como um projetor de filme, exibindo constantemente cenas daquilo que você espera que aconteça. Esses filmes mentais afetam como nos sentimos, agimos e, em última análise, os resultados que obtemos. Vamos ver 2 filmes mentais diferentes sobre a mesma situação. Imagine-se entrando em uma sala cheia de gente. Em uma versão, você se enxerga desajeitado, deslocado, com as pessoas julgando você. O coração acelera, os músculos ficam tensos e você começa a se sentir ansioso antes mesmo de algo acontecer de fato. Agora, rebobine esse filme mental e passe uma versão diferente. Desta vez, você se vê entrando com confiança, conectando-se facilmente com as pessoas e tendo boas conversas. Repare como seu corpo fica mais relaxado e como sua energia flui melhor, só por mudar o filme na sua cabeça. Esses filmes mentais rodam automaticamente quase o tempo todo. Eles vêm de nossas experiências passadas, do que os outros nos disseram e do que decidimos acreditar sobre nós mesmos. Mas aqui está o ponto. Podemos aprender a ser o diretor desses filmes em vez de apenas assisti-los passivamente. Comece a se pegar quando estiver passando filmes negativos na cabeça. Talvez você vá dar uma apresentação e o filme mental mostre você estragando tudo e as pessoas rindo. Pare a projeção aí mesmo. Respire. Agora, crie conscientemente um novo filme em que você fala com clareza e as pessoas ouvem com interesse. O truque não é se forçar a pensar positivo o tempo todo. Isso não é realista. Em vez disso, tome consciência dos filmes que está passando e de como eles afetam sua energia. Alguns acham que isso é apenas pensamento ilusório, mas pesquisas mostram que nosso cérebro responde ao ensaio mental quase do mesmo jeito que responde a experiências reais. O cérebro não diferencia muito bem um evento real de um evento imaginado com vivacidade. Atletas usam esse princípio quando praticam mentalmente seus movimentos, aperfeiçoando a técnica sem pisar em campo. Músicos também, ao ensaiar na cabeça, imaginando os dedos no instrumento ou a voz acertando cada nota. Palestrantes o usam para treinar a fala, imaginando a energia do público e sua confiança no palco. Jogadores de xadrez usam para simular partidas inteiras em suas mentes, prevendo os movimentos do adversário e suas contra-estratégias. Até cirurgiões aplicam essa técnica, visualizando cada passo de um procedimento complexo para garantir mão firme e foco total.
Você pode usar esse mesmo princípio para moldar sua energia, suas decisões e ações em qualquer situação, visualizando os resultados de modo tão claro que seu cérebro começa a agir como se já estivessem acontecendo. Mas não se trata apenas de pensamento positivo. O segredo é criar filmes mentais que pareçam verdadeiros para você, e não cenas fantasiosas que sua mente vai rejeitar. Se você está aprendendo algo novo, não imagine ser perfeito logo de cara. Em vez disso, visualize um progresso passo a passo, enfrentando desafios com mais habilidade a cada vez. Vamos tentar algo prático. Pense em uma situação que está por vir e que normalmente deixa você nervoso. Perceba qual filme mental sua cabeça projeta sobre isso. Agora, não tente pular direto para um cenário perfeito. Em vez disso, ajuste o filme levemente. Se você se via fracassando totalmente, mude para se sair mais ou menos bem, mesmo que não de forma impecável. Se imaginava críticas pesadas, mude para as pessoas sendo neutras ou levemente receptivas. Torne esse novo filme mental o mais detalhado possível. O que você vê? Quais sons estão presentes? Como seu corpo se sente? Quanto mais sentidos você envolver, mais real isso fica para o cérebro. Pratique essas versões melhoradas várias vezes ao dia. Você não está se enganando, está treinando seu cérebro para considerar novas possibilidades. Essa prática muda seu campo de energia. Quando você reproduz filmes mentais mais encorajadores de forma consistente, seu sistema nervoso se acalma, sua linguagem corporal muda e você transmite sinais diferentes às pessoas. Frequentemente, a realidade começa a corresponder mais à sua nova projeção mental. Lembre-se de quando você se preocupou demais com alguma coisa, criando cenários desastrosos detalhados na mente. Quanto de energia foi desperdiçado nisso? Agora imagine usar a mesma força mental para criar cenários mais úteis. Você não está negando que desafios possam acontecer. Está apenas escolhendo onde direcionar sua energia mental. Não é sobre nunca ter pensamentos negativos. É sobre reconhecer que você tem uma escolha nos filmes mentais que decide passar e repassar. Cada vez que você se pega rodando um filme inútil, há a chance de mudar o roteiro. Com o tempo, isso vira algo natural. Sua mente ainda vai criar filmes automáticos baseados nos antigos padrões. Isso é normal, mas, à medida que você pratica ser o diretor dos seus filmes mentais, fica cada vez melhor em perceber rapidamente quando o projetor velho começa a rodar e em escolher passar algo mais construtivo. Essa habilidade constrói uma ponte entre onde você está agora e onde gostaria de estar, cena por cena. A mente cria um fluxo constante de pensamentos, imagens e histórias, mas há algo mais profundo que observa tudo isso acontecer. Essa presença observadora é o que realmente somos. Quando a reconhecemos, começamos a perceber que nossos pensamentos e o mundo que eles pintam não são tão sólidos ou sérios quanto parecem. Pense como se estivesse sentado numa sala de cinema. A tela mostra cenas variadas, felizes, assustadoras, emocionantes. Mas você está apenas sentado, observando tudo. Você não se molha quando chove na tela, nem o monstro pode machucá-lo. Da mesma forma, nossos pensamentos criam um filme em nossa mente, mas somos a consciência que assiste a tudo isso. Essa presença observadora está sempre aqui, em toda a experiência. É ela que sabe que você está lendo estas palavras agora, que percebe sua respiração, os sons ao redor, as sensações do corpo. Essa consciência não vem e vai como os pensamentos. Ela é o pano de fundo constante de toda experiência. Quando nos confundimos com nossos pensamentos, sofremos à toa. Acreditamos que somos nossas preocupações, nossos planos, nossos arrependimentos.
Mas esses são apenas fenômenos temporários na consciência, como nuvens que passam no céu. O céu, a consciência pura, permanece intocada. Isso não é só uma ideia interessante, é algo direto e prático. Agora mesmo, você pode perceber que está consciente. Essa consciência que está lendo estas palavras. O que é isso que sabe que as palavras aparecem? O que nota seus pensamentos sobre o que está lendo? Talvez você diga, bem, eu estou consciente. Mas observe mais de perto. Esse eu que está consciente, você o encontra? Ou será que só existe a própria consciência que sabe tudo que aparece? O senso de ser um eu separado também é outra aparência dentro da consciência. É disso que trata a unidade, não no sentido de que tudo vira uma coisa só, mas de que tudo surge dentro e como a própria consciência. O mundo não desaparece. Pensamentos e sentimentos continuam, mas são reconhecidos como expressões dessa consciência, em vez de coisas sólidas e separadas. Você pode testar isso agora. Perceba um pensamento. Onde ele aparece? Não é num local físico. Você não pode apontar para onde o pensamento está. Ele aparece na consciência. Escute um som. Onde você o percebe? Na consciência. Sinta uma sensação no corpo. Onde ela é sentida? Na consciência. Tudo o que você experimenta surge e é conhecido pela consciência. Isso pode parecer abstrato, mas é o que há de mais concreto, pois é sua experiência direta neste instante. Você não precisa de estados especiais ou eventos milagrosos para perceber isso. Não precisa mudar nada, apenas olhar e ver o que já está presente. Quando isso fica claro, algo muda. Paramos de levar tão a sério nossos pensamentos e paramos de acreditar num eu separado que precisa ser defendido. Vemos que a consciência já é completa, em paz. O filme da experiência pode passar do jeito que passar. Isso não quer dizer que você fica passivo ou para de agir na vida. A ação ainda acontece naturalmente, mas flui da consciência em vez de um senso contraído de eu e minha história. Respondemos diretamente à vida, sem o filtro do meu drama. A mente vai protestar. Mas e meus problemas? E minha vida? Isso parece fuga da realidade. Repare na experiência real. Você está fugindo de algo ao notar que está consciente ou está enxergando a realidade de forma mais clara? Essa percepção pode se aprofundar ao longo do tempo. Quanto mais descansamos na consciência, em vez de nos identificarmos com um eu baseado em pensamentos, mais simples a vida se torna. Os problemas não somem, mas são vistos como eventos na consciência, não como cargas pessoais. Há mais espaço, mais tranquilidade e mais capacidade de resposta natural. Este é nosso estado natural. Não precisamos conquistá-lo ou chegar a algum lugar. Só precisamos notar o que já está aqui. A presença consciente que você é e sempre foi. Tudo mais, pensamentos, sentimentos, percepções, vai e vem dentro dela. Essa é a unidade. Nossas mentes criam uma realidade pessoal que parece totalmente real, mas difere do que realmente existe. Pense como se estivesse vendo um filme. Vemos as imagens na tela, somos puxados para a história, sentimos emoções, reações, mesmo sabendo que não passam de luz e som. Isso também acontece no dia a dia. Nosso cérebro recebe informações pelos sentidos e constrói o que achamos que é a realidade, mas essa realidade não é direta. É processada, filtrada e moldada pelas nossas experiências passadas, crenças e expectativas. Vou dar um exemplo. Quando você olha para uma árvore, não vê a árvore em si, tal como ela é. Seu cérebro recebe padrões de luz, processa com base no seu conceito aprendido de árvore e cria uma imagem que faça sentido para você. A árvore real pode ser bem diferente do que você percebe.
nossas emoções funcionam do mesmo jeito. Não sentimos emoções puras, mas nossa interpretação dos eventos, filtrada pela nossa história pessoal. Se alguém não acena de volta para você, pode se sentir magoado ou com raiva, baseado em experiências passadas de rejeição, quando talvez a pessoa apenas não tenha visto você. Essa realidade filtrada tem sua utilidade. Ajuda a tomar decisões rápidas e reagir ao ambiente, mas também pode nos prender em padrões limitantes e crenças falsas. Podemos evitar oportunidades por medos baseados em experiências passadas que já não se aplicam mais. A ilusão vai além dos sentidos. Nossa noção de eu, quem achamos que somos, também é parte dessa realidade construída. Criamos histórias sobre nós mesmos. Não sou bom em matemática, tenho azar no amor, não consigo lidar com o estresse. Essas histórias parecem verdade porque as repetimos tanto, mas não passam de padrões na mente. As redes sociais adicionam outra camada de ilusão. Vemos versões cuidadosamente selecionadas da vida das pessoas e comparamos com nossa experiência bruta do dia a dia, criando ainda mais distância entre percepção e realidade. O dinheiro é outra poderosa ilusão na qual participamos. Notas de papel e números digitais têm valor porque concordamos coletivamente que têm. Toda a economia global funciona sobre esse sistema de crenças compartilhado. Até o tempo pode ser diferente do que experimentamos. Nós o percebemos como fluindo do passado para o futuro numa linha reta, mas a física sugere que talvez não seja assim que o tempo realmente funcione. Nossa sensação de passagem do tempo é mais uma construção mental. Libertar-se dessas ilusões não significa rejeitá-las por completo. Elas são ferramentas úteis para a vida em sociedade. Significa reconhecer o que elas são. Construções mentais, não verdades absolutas. Pense em como um sonho parece real enquanto você dorme, mas ao acordar, você percebe que não era. Da mesma forma, tomar consciência de nossas ilusões diárias pode ser como acordar para uma verdade maior. Essa conscientização pode ser libertadora. Quando percebemos que nossas limitações costumam ser autoimpostas por meio de construções mentais, podemos começar a questioná-las e mudá-las. Se nosso cérebro criou esses padrões, ele pode criar novos, mas essa percepção traz responsabilidade. Depois que vemos como a mente molda a realidade, ficamos mais conscientes do nosso papel na criação da nossa experiência. Não podemos mais culpar tudo nas circunstâncias externas. A boa notícia é que entender a natureza ilusória da nossa experiência nos dá mais controle sobre ela. Assim como um filme perde o impacto emocional quando lembramos que é apenas um filme, nossos medos e ansiedades perdem parte do poder quando sabemos que são construções mentais. Isso não quer dizer que as experiências não sejam reais. Elas são muito reais para nós enquanto acontecem, mas saber que são criadas pela mente nos dá a opção de criá-las de outra forma. Considere como diferentes culturas enxergam o mundo de modos muito distintos. O que é óbvio para um grupo pode ser invisível para outro. Isso mostra o quanto nossa percepção depende do que aprendemos a perceber. Viver na ilusão é como estar num teatro em que somos, ao mesmo tempo, ator e público. Podemos ser pegos pelo drama ou nos afastar e lembrar que é apenas uma encenação. Ambos os pontos de vista têm seu lugar. O segredo é equilibrar, usando a ilusão quando nos serve, mas mantendo a consciência de que é uma construção. Essa percepção cria espaço para mudanças e crescimento além das limitações da nossa realidade atual. O momento do despertar chega para cada pessoa de forma diferente. Para algumas, vem como um raio repentino. Para outras, surge aos poucos como a luz da manhã atravessando nuvens. Mas,
Depois que você vê, não consegue desver. Pense em todas as vezes que você sentiu que algo não estava totalmente certo, aquelas pequenas dúvidas que surgiram ao assistir ao noticiário ou aquela sensação de que a história não batia. Não foram pensamentos aleatórios, era sua bússola interna apontando para a verdade. Desde crianças fomos ensinados a aceitar o que nos dizem. A escola nos treinou a decorar em vez de questionar. A mídia nos alimenta com visões pré-fabricadas, em vez de fatos crus. O sistema recompensa a obediência e pune o pensamento independente. Mas lá no fundo, todos sentimos essas correntes invisíveis. A verdade é simples, nascemos livres. Não apenas livres sob a lei, mas livres na mente e no espírito. Ninguém tem o direito de controlar seus pensamentos, limitar seu potencial ou forçá-lo a seguir um caminho que não escolheu. No entanto, é exatamente isso que acontece por meio de manipulações sutis todos os dias. Olhe como vivemos hoje. Acordamos com o despertador, corremos para empregos que muitas vezes odiamos, compramos coisas que não precisamos, assistimos a programas que entorpecem nossa mente e vamos dormir exaustos, repetindo tudo no dia seguinte. Dizem que isso é normal, que isso é sucesso, que essa é a vida. Mas será mesmo? A verdade é que temos muito mais poder do que nos fizeram acreditar. Nossos pensamentos criam nossa realidade. Nosso foco molda nossa experiência e nossas escolhas definem nosso caminho. Mas entregamos esse poder aos poucos, até esquecermos que o possuíamos. A boa notícia é que esse poder nunca desaparece completamente. Ele fica adormecido, esperando para ser recuperado. E recuperá-lo começa com um passo simples: questionar tudo. Não a partir de paranoia, mas de curiosidade genuína. Pergunte: por que acredito no que acredito? Quem se beneficia disso? O que mudaria se eu acreditasse em algo diferente? Essas perguntas racham a casca da ilusão e deixam a luz entrar. Ao começar a questionar, você percebe padrões. Vê como o medo é usado para controlar comportamentos, como a escassez artificial cria competição, como a distração nos impede de olhar mais de perto para o que realmente importa. As peças começam a se encaixar. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. O despertar não se resume a ver o que está errado, é perceber o que é possível. Quando você se liberta das correntes mentais, acessa uma criatividade que nem sabia que tinha. Encontra uma força que estava esquecida e redescobre seu verdadeiro eu. Esse despertar traz responsabilidade. Uma vez que você enxerga a verdade, não pode mais voltar a dormir. Você se torna responsável por seu próprio crescimento, suas próprias escolhas, seu próprio caminho. Acabou o seguir cegamente, o aceitar sem questionar. Algumas pessoas vão resistir ao seu despertar. Vão chamá-lo de louco, dizer para se manter na linha, tentar puxá-lo de volta aos padrões antigos. Isso é normal. Mudanças deixam as pessoas desconfortáveis, principalmente quando desafiam as crenças delas. Mantenha-se firme na sua verdade, não com raiva ou julgamento, mas com tranquilidade e certeza. A verdade não precisa ser defendida, ela simplesmente é. Seu papel não é convencer os outros, mas viver de forma autêntica e deixar seu exemplo falar por si. Comece pequeno. Questione uma crença hoje, mude um hábito amanhã, dê um passo rumo à autenticidade na semana que vem. Pequenos passos se acumulam em grandes transformações ao longo do tempo. O essencial é a consistência, não a velocidade. Seu despertar pode parecer solitário a princípio, mas conforme avança, você encontra outros que enxergam o que você enxerga, que questionam o que você questiona, que buscam o que você busca. Essas conexões aparecem naturalmente, na hora certa. Lembre-se de que o despertar não é um destino, é um processo contínuo. Cada dia traz novos insights,
novas perguntas, novas oportunidades de escolher a verdade em vez da ilusão. Alguns dias parecem mais difíceis que outros, e tudo bem. O progresso não é linear. A parte mais bonita do despertar é o que ele revela sobre o potencial humano. Não somos seres limitados, destinados a viver vidas pequenas. Somos criadores poderosos, capazes de moldar a realidade em si. Essa verdade foi escondida de nós porque ameaça quem lucra com nosso sono. Agora é a hora de acordar. Não porque alguém mandou, mas porque seu coração sabe que é certo. Confie nessa voz interior, siga essa intuição silenciosa e assuma seu poder. A ilusão está se quebrando. Mais pessoas despertam a cada dia. Você não está sozinho em ver as rachaduras. Juntos criamos uma nova forma de viver, baseada em verdade, liberdade e conexão autêntica. Este é o seu momento, seu despertar, sua verdade. E se você já assistiu ao filme A Origem, Inception, tocou nesse conceito. A ideia de que a realidade é moldada pela crença, imaginação e intenção. Mas não se trata apenas de um filme. É real. Sua energia, seu foco e sua crença têm poder para moldar o mundo ao seu redor. Para mergulhar mais fundo nisso e aprender a controlar seu campo de energia, assista ao meu vídeo sobre como dominar sua energia. É o próximo passo nessa jornada. E se você está achando valor aqui, curta, comente e inscreva-se para continuar conectado. Me conte nos comentários se A Origem fez você pensar diferente sobre o que é real. Escreva "Estou pronto" se sentir que essa mudança está acontecendo e estiver preparado para abraçar seu verdadeiro poder. Obrigado por caminhar comigo nessa trilha de despertar. Até a próxima vez.